Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Jesus Cristo. Que haja, Senhor, a ação do Senhor no nosso meio, para que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, nós possamos ouvir a Tua voz, ó Pai, pelo poder do nome que está acima de todos os nomes, pelo poder do nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, é que nós oramos. Amém e amém, Pai. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no livro de Números, no capítulo de número 17. Livro de Números, capítulo de número 17. No versículo 1 encontramos: o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel e receba dele bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo as casas dos seus pais, isto é, 12 bordões, e escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão, a saber, um cajado ou uma vara. O versículo de número 5 nos diz: o bordão do homem que eu escolher, este florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel, que os filhos de Israel proferem contra vocês. Versículo de número 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. No versículo 10 diz: o Senhor disse a Moisés: torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Essa é uma narrativa sobre uma ocasião especial em que Deus teve que mais uma vez testemunhar a respeito de Moisés, a respeito de Arão, demonstrando que Deus havia escolhido e a quem Deus havia escolhido. Havia uma situação de intranquilidade no meio do povo de Israel, mas neste dia, por um milagre tão extraordinário, porque nós não estamos falando apenas sobre um florescer, mas um florescer que veio junto de um ramificar e um frutificar. Aquele cajado que não apenas floresceu, mas que ramificou
e frutificou, porque deu amêndoas. Porque deu amêndoas. Só no fato de dar amêndoas, mostra que o cajado era um cajado tirado de uma amendoeira. E a amendoeira é uma árvore tão interessante porque ela tem uma característica, ela floresce no final do inverno. Ela anuncia o final do inverno, mas não apenas o final do inverno, ela anuncia o começo da primavera. Ela é um grito de esperança para todos os que vivem o inverno marcante, dizendo: o inverno acabou. Talvez os nossos olhos nem percebam que o inverno findou, mas a amendoeira está declarando que o inverno terminou, quando ela floresce. E aqui é um anúncio de uma primavera que se chega, uma mudança de estação. E eu oro a Deus para que chegue uma mudança de estação nas nossas vidas. Uma mudança benéfica de estação. Não mais o inverno. Chegou o momento da primavera. Esse florescer anuncia. Mas não foi um florescer em qualquer lugar. Foi um florescer no deserto. Um florescer aonde é impossível florescer. Foi um florescer no deserto. A própria palavra deserto, na língua hebraica, tem o significado de uma terra onde os sonhos não podem ser alcançados. Um lugar que não se pode semear e, portanto, não se pode colher. E é neste lugar, a partir de algo impossível de florescer, quanto mais dar fruto, a saber, uma vara seca, uma vara fincada no solo, mas sem raízes, uma vara que não poderia de forma nenhuma frutificar. O que Deus quis dizer com isto e o que isto significa para nós, de florescer, de frutificar num lugar onde não se pode florescer, onde não se pode frutificar. E mais, quando não há em nós como florescer, como frutificar, não temos a capacidade de florescer e de frutificar. Quando eu penso nisto, eu penso na realidade de Arão e de Sara, de Abraão e de Sara, quando o Senhor os visita e diz que eles teriam um filho. Só que Abraão já tinha idade avançada e Sara também. Abraão e Sara estavam, respectivamente, Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos. A Bíblia nos fala que Abraão
manifestou fé, pois Deus havia prometido a ele que iria constituí-lo como pai de muitas nações. No entanto, ele não tinha de Sara um filho. E a Bíblia nos diz aqui, no livro de Romanos, no capítulo de número 4, no versículo 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé fortaleceu, dando glórias a Deus. Estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão já era amortecido. A expressão no espanhol é quase morto. O caminho de Abraão já era um caminho para o final. Ele já não nutria, ele não era ingênuo, ele já não nutria esperança nele próprio, dele por si mesmo, por suas condições, ou Sara produzirem um filho, gerarem um filho. Mas Abraão creu no que Deus havia lhe dito. Ele era um homem escolhido de Deus. E deixe-me dizer uma coisa, quando você está na presença de Deus, como a vara de Arão, e você é escolhido de Deus, você floresce. Mesmo que em você não haja condição nenhuma de florescer. Mesmo que o ambiente em que você está, as circunstâncias que você vive, não sejam propícias a você florescer. Você vai florescer e vai frutificar por um só motivo, porque você é escolhido. Foi escolhido por Ele. Você não dependerá do ambiente, você não dependerá das circunstâncias, você não dependerá de você mesmo para que você venha a florescer e frutificar. Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu escolhi a vós e vos designei para que indo deem fruto. E o vosso fruto permaneça. Eu vos escolhi. Eu vos escolhi para que deem fruto. E o vosso fruto permaneça. Ora, o profeta Isaías, falando de renovação, diz sobre os que esperam no Senhor, que renovam as suas forças. Mas o mesmo texto de Isaías, também falando sobre tudo isto, diz que Ele fortalece aos que não têm força e multiplica as forças aquele que não tem nenhum vigor. É isso que o Senhor quer operar em minha vida, em tua vida. Quantas vezes na nossa vida, por causa das dificuldades, por causa da secura da vida, quantas vezes nós nos sentimos assim,
incapacitados, impossibilitados. Não conseguimos enxergar uma saída diante de nós. Eu sempre digo, o povo de Israel, quando foi perseguido por Faraó, e a glória de Deus se manifestou e cercou o povo com uma coluna de fogo, o povo de Israel clamava a Moisés por um motivo muito simples, porque eles não viam saída, eles estavam até protegidos, mas eles não viam saída, eles não enxergavam escapatória alguma. Eles não viam saída simplesmente por um motivo, porque não havia saída. De um lado, Faraó, entre Faraó e eles, fogo, e do outro lado, mar. Não havia saída. Mas aonde não há uma saída, Deus cria uma saída. E foi naquela saída que não existia e foi criada especialmente para eles, que eles escaparam e não só escaparam, venceram. Há uma saída que não é uma mera fuga. Na nossa vida, muitas vezes nós queremos uma saída que seja uma fuga. Queremos fugir. E era o impulso de Israel. Israel queria fugir, mas Deus lhes deu uma saída que não era simplesmente um escape, não era simplesmente uma fuga, era um caminho de vitória. E o que Deus quer fazer na minha vida, o que Deus quer fazer na tua vida, é nos dar um caminho que não seja simplesmente uma fuga, não fugir dos problemas. Porque saiba do seguinte, os problemas nos perseguem. Tanto quanto Faraó e o exército de Faraó loucamente perseguiu a Israel. Mas eles sucumbiram diante das águas. Eles foram vencidos. Deus quer nos dar um caminho que seja mais do que um escape. Deus quer nos dar um caminho de vitória. E nós precisamos crer neste caminho. Abraão teve que crer. E a expressão aqui diz, esperando contra a esperança. Como eu disse, Abraão não era ingênuo. Abraão bem levou em conta, a Bíblia diz, ele levou em conta tanto a sua realidade, quanto a realidade de Sara. Abraão, humanamente falando, ele não tinha como esperar que a partir dele, que a partir de Sara, eles pudessem gerar, na idade que tinham, um filho. E você deve lembrar que Abraão já tinha um filho, que tinha Ismael. Ideia da própria Sara. Abraão já tinha um filho. Ele já tinha uma esperança, digamos assim, de descendência em Ismael. E em Ismael ele teve descendência. E de Ismael Deus fez um grande povo. Fez uma grande nação. Como Deus prometeu a Abraão. Não somente após e mesmo antes daquela realidade em que Deus prometera inúmeras vezes, até um ponto que Abraão disse, não me prometa mais nada,
porque eu não tenho descendência. Agora ele tem. Mas Deus diz Sara, porque eu te falei nações, eu não te falei uma nação, eu te falei nações. E Abraão agora, ou ele vai crer numa esperança aceitável, numa esperança plausível, ou vai crer numa esperança que é somente mantida pela fé. Ele vai crer no absurdo. Ele não está crendo que ele é capaz, ele crê que Deus é capaz de cumprir a promessa. Ele está aqui na realidade de uma vara seca, impossível de ramificar, de florescer e de frutificar. Mas há uma promessa. E Deus multiplica as forças. Aquele que não tem nenhum vigor. É a promessa que Deus nos faz no livro do profeta Isaías, que Ele multiplica as nossas forças. Muitas vezes nós estamos cansados. Quantas vezes eu já escutei palavras como essa: eu estou esgotado, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu não consigo ir em frente, eu não posso mais, eu desisto. Há uma secura. Entramos numa crise de vida, numa crise até mesmo de fé. E então Deus vem intervir em nossas vidas e decide nos abençoar. E deixe-me dizer, quando Deus decide nos abençoar, nada, nem ninguém podem impedir de sermos abençoados. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu creio nisso de todo o meu ser. Que quando Deus nos escolhe para cumprir essas promessas, estranhas promessas de Deus. Abraão, daqui a 1 ano eu volto. E Sara terá nas mãos um filho. Abraão com 100 anos. Sara com 90. Era impossível. Sara ri porque é impossível. A Bíblia não diz que apenas Sara riu, diz que Abraão também riu. E não apenas riu. A Bíblia diz que Abraão colocou a cara no chão e riu. Nós poderíamos dizer que Abraão riu até cair. É uma coisa estranha isso. Sara riu do absurdo. Abraão riu, crendo. Sara riu do absurdo, não crendo. Abraão riu também do absurdo, crendo. Porque nem nas ideias mais loucas de Abraão, ele poderia supor que Deus faria como Deus fez. Sabe, desde a primeira vez que Deus prometeu um filho a Sara e a Abraão, há um espaço de cerca de 25 anos até essa promessa derradeira em que Abraão e Sara, depois de 1 ano, têm um filho. Abraão começou a rir porque disse: eu podia imaginar tudo menos isso. Sabe, Abraão viu algo extraordinário. Ele começou a rir de sua debilidade. Como disse, Abraão não era ingênuo. Sabe, ter fé não é negar as coisas. Ter fé é crer que Deus é maior
do que todas as nossas impossibilidades. Ter fé não é eu entrar num negacionismo, dizendo não, eu consigo. Não é isto. Ter fé é Deus é poderoso para cumprir a sua promessa. Eu sou, ou que eu tenho, é uma vara seca. Mas se Deus me escolheu, e a Bíblia fala que todos nós somos escolhidos, porque diz que somos nação eleita. Nação eleita. Sabe o que é eleito? É escolhido. Tanto que há uma versão que nos chama de povo eleito e povo escolhido. Nós somos todos escolhidos. E se você é escolhido, tanto você quanto o que está nas tuas mãos vai florescer e vai frutificar. Essa é uma promessa de Deus. É uma promessa que nós temos que crer e crer contra a esperança. É uma promessa que Deus nos dá para que saibamos, como aquele homem disse a Jesus: Senhor, se tu podes, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Deus nos chamou para florescermos no deserto. Porque florescer onde todas as condições são favoráveis, isso é comum a todos. Mas florescer aonde as condições não são favoráveis, isso é só um ato sobrenatural. Isso não é uma coisa natural. Uma vara não floresce e dá fruto naturalmente. Ela só pode florescer e dar fruto sobrenaturalmente. Aquela vara, a vara de Arão, estava o nome de cada um deles. Sabe, o que tem teu nome é teu. E Deus vai honrar tudo que tem teu nome. Vai honrar tua família, porque tua família tem teu nome. Vai honrar tuas amizades, teus amigos, porque teus amigos têm teu nome. Vai honrar teu trabalho, teu negócio, porque o teu trabalho, o teu negócio tem o teu nome. Vai honrar o teu ministério, porque o teu ministério tem o teu nome. A tua vara tem o teu nome. E Deus faz isto para dar testemunho a teu respeito. A Bíblia diz: se o testemunho do homem é aceitável, muito mais aceitável é o testemunho de Deus. Deus dando testemunho de nós. Foi o que Deus fez aqui com Arão. Ele disse: coloque todos ali. Todas as varas, cada vara com o seu nome. Havia ali as 12 tribos, mais a tribo de Levi, 13 varas. Mas só a vara de Arão floresceu. Ele disse: a vara que florescer é aquele que eu escolhi. Deus fará isso para quê?
para dar testemunho a teu respeito que Ele te escolheu. E se a Bíblia diz que Ele nos escolheu, aqueles que de antemão conheceu, a estes predestinou, e os que predestinou, elegeu, os que predestinou, escolheu. Somos escolhidos de Deus. E Ele honrará tudo que tem o teu nome e fará tudo que tem o teu nome florescer e frutificar. E quanto a mim, há um nome em mim. Eu, como uma vara, tenho um nome em mim. Eu recebi um nome. E você também recebeu um nome. Nome esse pelo qual somos salvos. Se Deus honra o meu nome, se Deus honra o que é meu, o que tem o meu nome, Ele honrará muito mais o que é de Cristo e tem o nome de Cristo. E sobre nós está o nome de Jesus. Sobre nós está o nome do Senhor. Nome pelo qual somos salvos. Nome que a Bíblia diz que recebemos e que temos então essa ousadia de sermos família. Porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Há um nome escrito em minha vida, há um nome escrito na tua vida, e por causa deste nome, Deus dará testemunho, o Pai dará testemunho do Filho em nossas vidas e nos fará florescer e frutificar. Mesmo que seja num deserto, mesmo que nós não tenhamos condição alguma, mesmo que venhamos a ser já amortecidos, esperando apenas a morte, mesmo que sejamos varas secas, sequíssimas, Deus nos fará florescer. Ele nos fará frutificar. E nesse florescer, nós seremos varas de amendoeira. E dizendo isso, nós estaremos falando, o inverno acabou. O inverno, quando não se pode semear, terminou. A estação agora é a estação de abundância. A estação agora é a estação da primavera. Chegou uma nova estação na minha e na tua vida. Chegou a primavera no nosso viver. Por quê? Porque Ele nos faz florescer e frutificar, dando amêndoas. Sabe, o interessante é que quando fala ramificar, eu posso ter um entendimento. Frutificar é um entendimento muito mais amplo do que florescer. Mas quando se fala o nome do fruto, dizendo, não apenas frutificou, mas eram amêndoas, eram frutos maduros. E isso aconteceu como? De um dia para o outro. De um dia para o outro, Deus vai mudar a estação das nossas vidas. Como diz a palavra sobre Jó, que sofreu tantas lutas, diz, e Deus mudou a sorte
de Jó. A ideia é que naquele momento tudo começou a concorrer a favor de Jó. Porque se você lê o texto, houve um período na vida de Jó que tudo concorria contra Jó. Mas quando Deus mudou a sorte, tudo passou a concorrer a favor de Jó. Olha, eu quero isso na minha vida. Eu quero uma mudança de um dia para o outro. Eu quero deitar e despertar completamente transformado. Uma vara que ramifica, que dá flores e frutos maduros. Um milagre, uma mudança de estação, uma mudança radical, não dependendo da vara, mas dependendo daquele que faz maravilhas. Senhor nosso Deus, nós entregamos esta palavra e te pedimos que queremos florescer no deserto, ó Pai. Florescer aonde não há flores. Frutificar no deserto. Frutificar aonde não existem frutos. Senhor, nós não negamos a nossa realidade. Mas eis aqui está o teu nome em nós. E o Senhor nos escolheu e colocou sobre nós o teu nome. E nos fará florescer e frutificar. O Senhor nos designou para darmos fruto. E como a tua palavra diz, muito fruto. O Senhor renova as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Todo que está exausto, cansado, sobrecarregado, que atenda ao convite de Cristo. Venham a mim e eu vos aliviarei. Senhor, nós queremos que assim como a vara de Arão floresceu e frutificou, nós queremos que tudo que leva o nosso nome venha florescer e frutificar. Ó Senhor, dá testemunho a nosso respeito. Testemunha que o Senhor nos escolheu. Que todos saibam que Deus nos escolheu. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.